Vamos dar continuidade, então, às aulas de Direito de Família. Aula de número 6. Hoje nós vamos falar sobre as causas suspensivas do casamento. Encontram-se lá no artigo 1523, tá certo? Do Código Civil. Pessoal, o que as causas suspensivas, então, abordam? Ela traz, o Código Civil em seu bojo também é um bojo obrigatório, tá? É um rol taxativo. Traz ali 4 causas, tá certo? Que então são chamadas de causas suspensivas. O que as causas suspensivas acarretam ao casamento? Porque vejam só, faltando os pressupostos de existência, o casamento é inexistente. Realizando algum tipo de impedimento para o casamento vai ser nulo. E se for realizado alguma causa suspensiva, qual efeito vai produzir ao casamento? Galera, prestem atenção. O casamento vai ser válido, contudo, será um casamento irregular. Sendo um casamento irregular, ele sofre uma sanção jurídica. E essa sanção jurídica é que o regime de bens àqueles que vão se casar diante de uma causa suspensiva do casamento vai ser o regime da separação obrigatória de leis. Então, de bens, perdão. Então, a própria lei é que dá a voz de comando. Olha só, enquanto nos impedimentos dizia não podem casar, eu chamo a atenção que nas causas suspensivas não devem casar. Então, o que a lei fala para o sujeito? Vocês não devem casar, tudo bem? Mas se vocês, então, forem casar, vocês, então, vão estar acolhidos pelo regime da separação obrigatória de leis. Então, não tem escolha. Se os nubentes, se as partes, querendo casar diante de uma causa suspensiva, não há impedimento. Eles poderão casar, tá? Contudo, eles não poderão ter mais a opção de contratar, por exemplo, um pacto antinupcial e dar diversa disposição ao regime de bens. O regime de bens vai ser obrigatório, dado pela própria lei, imposição da lei, que é o regime da separação obrigatória de bens. Tá certo, galera? Então, olha só, casamento que não tenha pressuposto de existência, leva à inexistência do casamento. Casamento realizado por algum impedimento legal, impedimento gera nulidade do casamento. O casamento vai ser declarado como nulo, ação imprescritível, ok? Bom, e se aqueles que causam diante de uma causa suspensiva, o casamento será válido, contudo irregular, sanção jurídica, imposição do regime de bens, que será o regime da separação obrigatória de bens, tá certo? Pessoal, as causas suspensivas, elas estão enumeradas, então, no artigo 1523, e o artigo 1524 também dispõe sobre as causas suspensivas, tá? Quem vai arguir essas causas suspensivas? Como não trata de uma ordem, de uma norma pública, igualmente nos impedimentos, aqui não é qualquer um maior capaz que vai poder arguir essas causas, tá? Mas somente os parentes dos nubentes em linha reta, seja parentesco natural ou afim, tá bom? Bem como os colaterais também consanguíneos ou parentes civis até segundo grau. Então, quem pode opor causa suspensiva? Parentes em linha reta, colaterais até segundo grau, seja esses parentes, então, consanguíneos naturais ou parentes civis, tá bom? MP não pode arguir, juiz não pode declarar de ofício. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, vamos lá. Quais são as causas suspensivas? Elas estão previstas no artigo 1523 do Código Civil. Pessoal, isso aqui, não devem casar, tá? Por quê? Porque a lei quer proteger o patrimônio, para que não haja uma mistura, para que não haja uma confusão do patrimônio. A lei, então, obriga o regime da separação obrigatória de bens. Então, vamos lá para que os senhores possam entender. Inciso de número 1. O inciso de número 1 do artigo 1523, ele prevê que o viúvo ou a viúva, tá? Quer
quiser casar, poderá se casar, mas desde que tenha feito a partilha de bens recebidos. Então veja, Maria, tá? Era casada com João. E João e Maria possuíam filhos, possuíam descendentes. João falece. Maria, tá? Deixa de proceder à partilha de bens entre os seus herdeiros. E passado algum tempo, depois do falecimento de João, Maria é viúva, Maria é desimpedida, ela não tem nenhum impedimento para o casamento, ela pode casar. E ela começa a namorar Antônio e ela quer se casar com Antônio, tá? Então a lei fala o seguinte: olha aqui, vocês não devem se casar até o momento que não se realiza a partilha de bens. Mas caso vocês queiram casar, mesmo que não haja partilha de bens lá do que Maria recebeu de José ou de João, não lembro mais aqui o que eu citei, poderá haver esse casamento? Poderá, mas vai ser feito diante da separação obrigatória de bens. Então tá vendo que aqui não há um impedimento. Eles podem se casar. A lei simplesmente sugere, a lei simplesmente traz uma faculdade. Vocês não devem até que se resolva essa situação. Mas se vocês querem se casar, mesmo diante dessa pendência, dessa situação não resolvida juridicamente, vocês podem. Só que vocês vão casar pelo regime da separação obrigatória. Por quê? Porque quando Maria, então, se casa com Antônio, tá? O patrimônio que ela recebeu lá de José, que era o falecido, esse patrimônio, ele não vem agora pertencer ao patrimônio de Antônio, porque o regime da separação obrigatória eu tenho duas massas, eu tenho duas bolas patrimoniais diferentes. Não se comunica o patrimônio de Maria e não se comunica o patrimônio de Antônio. Então não há uma mistura, para que não haja um prejuízo em relação aos herdeiros de Maria, que eram os filhos de Maria com João. Tudo bem, galera? Então tá. Segundo inciso, o que o segundo inciso fala? Que a mulher que desfez a sociedade conjugal, tá? Então, houve a dissolução da sociedade conjugal, seja pela separação, seja pela morte, seja pelo divórcio, seja através de uma nulidade do casamento. Então, houve a dissolução da sociedade conjugal. Esta mulher, então, ela pode se casar com outro? Pode. Mas o que a lei fala? Ela tem que esperar o prazo de 10 meses a contar da dissolução da sociedade. Por que isso? Em virtude de uma possível gravidez. Porque a gravidez, então, a gestação é de 9 meses. Então, percebam, Maria fica viúva ou Maria se divorcia de José, tá certo? Daqui um mês, ela quer se casar com Antônio e Maria pode estar grávida. Esse filho, para que não houvesse nenhum tipo de preocupação ou presunção, de quem é esse filho, tá? De José ou de Antônio. Então, para que não haja essa confusão, para evitar outras ações judiciais, a lei, Maria, você não deve se casar. Mas se você quiser casar, você casa. Mas você vai casar com o Antônio no regime da separação o quê? Obrigatória. Mas vejam, pessoal, que essas causas podem ser demonstradas que elas não existam. Então, vamos supor, mesmo que Maria dissolva o casamento hoje através do divórcio, hoje, e daqui um mês ela queira se casar com o Antônio, porque ela até desfez o casamento porque ela quer ficar com o Antônio, tá certo? Então Maria vai se casar com o Antônio, daqui 15 dias, 20, um mês, sem esperar esse lapso temporal que a lei fala de 10 meses a contar da dissolução do casamento, tá? Maria, você não deve. Mas se você quiser casar, você pode casar. Então, Maria comparece com Antônio lá no Registro Civil das Pessoas Naturais. Se ela leva a prova de que ela não está grávida, Maria poderá casar e não vai ser no regime da separação obrigatória, porque ela demonstrou que aquela causa não existe. Da mesma forma no inciso de número 1, tá? Maria ficou viúva. Ela quer se casar com Antônio. Ah, você não deve casar com Antônio até que não tenha feito a partilha de bens. Mas se daqui um mês, 2, 3, Maria chega lá para casar com Antônio e demonstra que a partilha de bens foi feita nos autos do processo de inventário, Maria poderá casar e não vai incorrer a sanção jurídica, que é, portanto, a separação obrigatória de bens. Eles poderão ajustar qual é o regime de bens possíveis que eles querem se enquadrar. Tá certo, galera? Estão tentando aí compreender? Tá legal? Tá bacana? Pois bem, nós temos um outro inciso. Qual que é o outro inciso? O divorciado não poderá
se casar até que se faça também a partilha de bens, tá? Então, veja que é o mesmo raciocínio que nós estamos fazendo à frente. Porque o divorciado, ele vai casar com outra pessoa, tá? Com uma outra mulher, com um outro homem, se for um casamento homoafetivo, tá? Então, o que a lei fala? Olha, não case até você fazer a partilha, até você resolver com o seu ex-cônjuge o que vai ser de cada um, o que vai ser partilhado, para que evite essa confusão patrimonial, para que evite essa mistura do patrimônio. Mas mesmo assim quer casar? Case, só que vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Daniela, mas ele quer casar e ele demonstra que ele fez a partilha dos bens. Não tem problema nenhum, casa, tá? E escolhe o regime que se queira, que as partes queiram. E por último, o Código Civil no artigo 1523 fala o seguinte, que o tutor e o curador, tá certo? Bem como os seus ascendentes, descendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos, não poderão se casar com os pupilos ou os curatelados até a definitiva prestação de contas. Por quê? Porque tutor e curador nada mais realizam a função de administrar os bens dos pupilos e dos curatelados. Então, para que esse tutor, bem como descendente, ascendente, irmão, cunhado, sobrinhos, venham se casar com esse pupilo ou com esse curatelado por interesses patrimoniais, a lei veda. Não deve casar. Mas se vai casar, regime da separação obrigatório. Porque o regime da separação é obrigatório, galera, o que é de um é de um, o que é do outro é do outro. Não há uma comunicação dos bens. Então, veja, no regime da separação obrigatória, se duas pessoas vão se casar, pouco me importa qual era o patrimônio que elas tinham antes do casamento. E pouco me importa qual é o patrimônio que vão constituir durante o casamento. Porque no caso de uma dissolução conjugal, o que é de cada uma continua sendo patrimônio individualizado. Cada um sai levando aquilo com que ele entrou e com aquilo que ele adquiriu. Então, não há possibilidade de confusão patrimonial. Tá certo, galera? Então, olha só, essas são as causas suspensivas. Não devem casar. Não devem casar porque há uma causa, tá? Mas se ficar provada que essa causa foi solucionada, casa-se e não precisa passar pela sanção jurídica, que é a vigência de bens do regime da separação obrigatória de bens. Então, essas são as causas suspensivas que se diferenciam dos impedimentos que estão no artigo 1521. Chama atenção para a nomenclatura. Impedimentos não podem se casar. Causas suspensivas não devem se casar. Tudo bem, galera? Então, uma ótima semana para vocês, uma boa semana, tá certo? Estude bastante, foco, determinação, coragem, tá certo? A gente só consegue, pessoal, batalhando. Nada vem de graça. Tá certo? Nada cai do céu. Somente chuva, tá bom, galera? Então, olha só, vamos correr atrás, tá certo? Foco e determinação. Dê o seu melhor hoje. Dê o seu impossível hoje, que mais tarde você vai colher esses frutos. Galera, um super beijo pra vocês. Até a aula de semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, vídeos novos sobre o direito de família. Beijo, galera. Ótima semana. Beijão.